Matemática é um conhecimento em que tudo encaixa no seu lugar, muito limpo, muito bem organizado. 15, 16 anos, a minha mãe me perguntou e eu respondi, segundo ela, com toda a firmeza: eu quero ser matemático e quero ir até o final. Eu não tinha a menor ideia do que isso queria dizer. Fui participar de um evento na Universidade de Coimbra, onde eu conheci a estrelinha do encontro, que era o professor Jacopales, aqui do INPA. Eu dei uma pequena palestra nesse encontro, o Jacó assistiu, acho que ele gostou, né? E me perguntou se eu não queria vir estudar no INPA. Então eu vim com a intenção de ficar o período mínimo necessário para fazer o doutorado e voltar correndo. Essa era a minha visão nessa época, mas ao final do doutorado, perto do final, começaram a me fazer a proposta de eu permanecer no Brasil. A partir do nascimento dos meus filhos, eu parei de falar que é temporário e agora eu me considero permanentemente aqui no INPA. Vindo para o INPA, a instituição no mundo de liderança na área de sistemas dinâmicos, era natural que eu me encaminhasse nessa direção, que também era uma área relativamente jovem da matemática, em que há muitas oportunidades, muitas coisas para serem feitas, tanto do ponto de vista teórico, de desenvolver ideias, como de aplicações práticas. Eu gosto de contar de brincadeira a história de um matemático lá na Babilônia, que vai ao ministério, ou à corte, pedir financiamento para pesquisa, e o ministro fica meio cético porque esse matemático está estudando números primos, que ele acha que é uma coisa muito teórica, que não serve para nada. E o matemático tenta explicar, tenta se justificar, dizendo que daqui a 4.000 anos, quando inventarem a internet, quando inventarem a criptografia, o cartão de crédito, que números primos vai ser importantíssimo. Mas nós temos inúmeros exemplos de ideias matemáticas que foram desenvolvidas pelo prazer e pelo gosto e pela estética da matemática, e que depois foram aplicadas de maneira, por vezes, até muito surpreendente. E o que às vezes é difícil para explicar para a pessoa que não é do meio, é que pode demorar 4.000 anos para essa aplicação acontecer, e que muitos de nós trabalham na matemática sem estarem esperando que semana que vem, que mês que vem, essa aplicação vai acontecer. E é assim que a ciência avança. A ideia de tentar impor que a ciência tenha aplicação imediata é colocar uma mordaça no desenvolvimento do conhecimento. Nós somos um país nesse grupo de honra da União Matemática Internacional, ao lado de países como Estados Unidos, Japão, que ao mesmo tempo apresenta óbvias carências na formação de jovens, na educação. Nós temos realmente um trabalho gigantesco, hercúleo para ser feito na educação, para poder aproximar esses dois mundos tão distintos, que são o mundo da pós-graduação e da pesquisa, extremamente bem sucedido, etc., com o mundo da educação básica, que em grande medida é vítima de carências e de deficiências sérias. Não tinha uma ligação direta com o universo da escola básica. O grande passo foi a criação da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A participação das escolas na Olimpíada, comprovadamente, melhora em muito o desempenho dos alunos da escola toda. Fizemos uma avaliação da situação geral da matemática do país em todos os seus aspectos. Uma preocupação cada vez mais concreta de nós estudarmos e fazermos algo a respeito da presença da mulher na matemática. É uma área que tem um problema de desequilíbrio de gênero gravíssimo. E veja, não é um problema muito simples, a questão é muito mais sutil. A Olimpíada é organizada em 3 níveis etários. No nível 1, 30% dos medalhistas são moças. No nível 2, são 20%. E no nível 3, é 10%.
E não é razoável achar que ao longo do tempo as moças vão ficando menos inteligentes. Eu pergunto, por que você acha que é assim? E todas me respondem a mesma coisa. Os meninos são muito mais incentivados em casa. Então, não vou dizer que isso é a resposta a toda a explicação geral, mas certamente a postura cultural das nossas famílias é um elemento importantíssimo que afasta mulheres das carreiras científicas e, em particular, da matemática. A matemática tem evoluído de maneiras muito curiosas. A matemática está se encaminhando para um tipo de colaboração internacional que era impensável 100 anos atrás. Então, essa é uma grande diferença no modo como os matemáticos fazem matemática. Nós vamos organizar em agosto, aqui no Rio de Janeiro, e vai ser a primeira vez que esse evento tem lugar no Hemisfério Sul, o Congresso Internacional de Matemáticos. Maior, mais importante, mais antigo evento da área de matemática. E no primeiro dia, no dia 1º de agosto, vão ser anunciadas as principais premiações da matemática. A mais glamourosa, mais famosa é a medalha Fields, que vai ser atribuída a até 4 jovens matemáticos. É um reconhecimento de confiança no país, que é o fruto de duas coisas, de uma demonstração de competência do país para um empreendimento dessa envergadura, mas também um reconhecimento do caminho que a matemática percorreu no Brasil, o qual, no final das contas, está simbolizado ainda de modo mais contundente na medalha Fields do Arthur Ávila. Eu quero acreditar que, apesar que o dia só tem 24 horas, eu estou conseguindo equilibrar razoavelmente vários aspectos que estão envolvidos naquilo que eu faço atualmente. Mas eu não poderia largar a matemática e a pesquisa e a orientação dos meus alunos, porque realmente é isso que mantém a minha sanidade mental. Então, por dia, eu acho que estou dedicando 10 horas para pesquisa, 10 horas para administração, 10 horas para a organização do congresso. E é mais ou menos assim que funciona o meu dia a dia.